Olá, alunos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas. E hoje o assunto é os atributos de Deus, atributos que pertencem a Deus. Mas o que é o atributo? Ou o que são os atributos? Pelo menos três palavras dá para nós definirmos o que nós queremos dizer com atributos. A primeira é qualidades. Segunda, características. Terceiro lugar, virtude. Então, quando nós falamos de atributos, estamos falando de qualidades, características e virtudes que pertencem a Deus, tá certo? Então, quando nós falamos de atributos, estamos falando de características que pertencem a Deus, virtudes que pertencem a Deus e qualidades que pertencem a Deus. Nós, de maneira antecipada, colocamos aqui para vocês os atributos que nós chamamos de atributos incomunicáveis. Isso significa dizer que esses atributos não são comunicados ao ser humano, tá bom? Às criaturas de Deus. Apenas pertencem a Deus. É por isso que esses atributos incomunicáveis nós chamamos também de atributos exclusivos, ou seja, é de exclusividade de Deus. Nem anjos, nem o ser humano, ninguém possui esses atributos, a não ser o próprio Deus. É por isso que ele é chamado de atributos incomunicáveis, ou seja, não são comunicados ao homem, não são compartilhados com o ser humano e nem com os anjos, atributos esses que pertencem a Deus. Alguns deles nós citamos aqui: imutabilidade, eternidade, onipresença, onisciência e onipotência. Obviamente que há vários outros atributos que pertencem a Deus, atributos exclusivos, mas vamos ficar apenas com esses aqui. Imutabilidade. Vamos ver um texto. Primeiro livro dos Reis, 8:56. Primeiro livro dos Reis, 8:56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então vemos aqui a imutabilidade de Deus. O que Deus falou, ele cumpriu. Ou seja, ele não mudou. Ele continuou o mesmo. Verifique Hebreus 1, verso de número 11, verso 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. O 11. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás,
e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Então veja que Deus, ele é imutável, ele permanece o mesmo. Hebreus 1, quanto? 12. A imutabilidade de Deus. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Eternidade é um atributo exclusivo também que só pertence a Deus. Salmo de número 100. Salmo de número 100, verso de número 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Se a misericórdia de Deus ela é eterna, imagine o próprio Deus. Tá bom? Então vemos aqui a eternidade de Deus. Ele é eterno. Quando nós falamos de eternidade, lembrando que o homem, Adão, teve um começo, um início, ele teve um início quando foi criado. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então ele teve um início. Ele teve um início e tornou-se alma vivente. Pronto. No momento que ele tornou-se alma vivente, a alma ela é eterna. Ou seja, quando nós falamos de eternidade, estamos falando, letra A, da eternidade com Deus, letra B, da eternidade S, sem Deus. Essa eternidade com Deus, a Bíblia chama de vida eterna. A eternidade sem Deus, a Bíblia chama em Apocalipse 20 de segunda morte ou morte eterna. Ou seja, é uma separação eterna de Deus. Então, quando nós falamos de eternidade em relação ao homem, é olhando para frente. Tá vendo? É olhando para frente. O homem tem um início, ele tem um meio e ele nessa vida vai ter um final quando ele morre fisicamente, mas quando ele sai do plano físico, a sua alma não deixa de existir. Ela vai para a eternidade, ou com Deus, ou sem Deus. A alma que vai para a eternidade com Deus é porque ele recebeu a vida eterna através de Cristo quando ele estava aqui ainda vivo nessa terra. Ele morreu sem salvação. A Bíblia chama de segunda morte, que é a morte eterna, a separação eterna com Deus. Nesse ponto de vista, olhando para frente, a alma do homem é eterna porque ela vai para a eternidade, ou com Deus, sem Deus. Mas no ponto de vista da palavra eternidade, do ponto de vista perfeito, o homem não é eterno, porque ele teve um início fisicamente, vai ter um fim fisicamente, apesar de sua alma ser eterna, tudo bem, mas olhando para trás, essa eternidade não será perfeita, porque ele teve um início. Já quando nós falamos de eternidade, num atributo que pertence unicamente a Deus, logo, Deus é eterno.
Deus é eterno, porque Deus não teve início e não terá. E não terá fim. Ele é eterno. Tanto olhando do nosso ponto de vista do tempo, olhando para trás e olhando para frente. Ele é eterno e subsiste por si mesmo, sem depender de ninguém. Tanto é que sua misericórdia é eterna, não tem fim. Imagine ele, que é o Pai da eternidade, ele está, vamos dizer assim, fora da eternidade. Ele consegue enxergar a eternidade. Mas como é que ele consegue enxergar a eternidade se não tem fim? Ele é Deus. Ele é Deus, porque ele criou o tempo, o espaço, o passado, o presente e o futuro. Tudo pertence a ele e ele sabe de tudo e ele não está condicionado a nada disso. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é eterno. Onipresença, aquele Salmo 139, 7. Para onde fugiria o teu espírito? Se eu descer profundezas do mar, tu está. Se eu ir lá para o céu, tu está. Se eu subir com asas da alva, lá tu estará. Não tem onde eu me esconder. O Senhor vai me encontrar em tudo que é canto, porque o Senhor é onipresente. Está presente em todos os lugares. Então, Deus não tem limitação de espaço. Ele vai ao passado, ele está no presente e ele já está no futuro. Então, ele passeia na eternidade. Ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. O próprio Jesus falou: estarei convosco todos os dias, independente do lugar, da circunstância ou da situação. Na caverna ele está, na fornalha ele está, Deus, na cova ele está. Então, todos os lugares ele é onipresente. Onisciência de Deus quer dizer conhecimento. Então Deus conhece tudo e todas as coisas. Em Salmo 39, 1, o mesmo Salmo do inicio, mas o verso diferente, o salmista diz: o Senhor, o som do meu coração, me conhece, sabe de todos os meus pensamentos, meu deitar, meu levantar. E antes que venha qualquer palavra na minha língua, o Senhor já sabe. Então ele é onisciente, conhece todas as coisas. Onipotente, né, fala do poder de Deus em Isaías 43, 13. Quem impedirá Deus de fazer alguma coisa? Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Apocalipse 19, 6, a Bíblia chama de Deus o Todo-Poderoso. E Gênesis 18, 14, quando Deus diz que Sara vai dar à luz a um filho, ela da tenda escuta e começa a rir, não acredita, e o próprio Deus assim vai dizer para ela, para Abraão, haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Ou seja, nada é impossível para o nosso Deus. Esses são os atributos exclusivos, atributos esses que pertencem unicamente a Deus. Mas temos também os atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis. Se esses aqui são incomunicáveis, esses de cá vai ser comunicável, ou seja, compartilhados. Lembrando que esses atributos comunicáveis pode ser chamado também de atributos morais, né?
morais, que aponta para o seu caráter. E esses atributos incomunicáveis apontam para o seu poder e glória, soberania, né? Aponta para a sua eterna divindade. Aqui, os comunicáveis apontam para os seus, aqui pode ser chamado de atributos morais de Deus. Então, aponta para o seu caráter. E aqui vamos citar algumas, para não ficar incompleto. Bondade é um atributo, né, que aponta para o caráter de Deus. Bondade, santidade, justiça, fidelidade, amor, misericórdia, então poderíamos aqui listar também vários atributos morais. Quando eu digo que atributos exclusivos, pertencem apenas a Deus. Quando nós falamos de atributos comunicáveis, são atributos que são comunicados para o homem, ou seja, são compartilhados conosco. Então aponta para os atributos morais aponta para o caráter de Deus. Os atributos exclusivos apontam para o poder e a sua majestade, a sua glória. Então, bondade. O próprio Salmo 105, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Salmo também 5. Então, um salmo a gente tem a eternidade, atributo exclusivo pertence a Deus. Temos a bondade, é compartilhado conosco. O próprio Jesus disse: vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos? Quanto mais o vosso Pai Celestial. Então perceba que esse atributo é compartilhado conosco. Obviamente que não é no mesmo grau. Deus é santo, Deus é pleno, Deus é perfeito. Então nunca houve um tempo que Deus não fosse bom. Nunca houve um tempo que Deus não fosse santo. Nunca houve um tempo que Deus não fosse justo. Nunca houve um tempo que Deus tenha sido infiel. Então Deus, nos seus atributos morais, Deus é perfeito, porque os atributos apontam para o seu caráter. Então, embora esses atributos também são compartilhados conosco em um grau muito pequeno, por causa da nossa fragilidade, houve um tempo que nem sempre nós agimos com bondade. Às vezes nós fracassamos, mas esse atributo é compartilhado. Salmo 133, por exemplo: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não tem como viver em união sem agir com esse atributo de bondade uns para com os outros. É por isso que é quão bom e quão suave é. Bondade. Santidade, nós vemos também, primeira epístola de Pedro, 1,16. 1,16. Sede santos, assim como Deus é santo. Então veja que esse versículo aponta para o atributo moral, o caráter de Deus na santidade, porque Deus é santo, faz parte do seu caráter, e ao mesmo tempo o apóstolo Pedro nos orienta que devemos também ser santo assim como ele é. Então veja que é compartilhado esse atributo. A justiça, em Salmos 7:11, a Bíblia diz que Deus é o justo juiz. Em Romanos
Romanos 2:2, a Bíblia diz que Deus julga com a reta verdade. Deus julga com verdade. Então, a justiça de Deus é justa. Ele nunca vai agir com injustiça. Ah, eu não gosto daquela pessoa, eu vou pegar ele agora, eu vou massacrar. Não, não, não. Ah, eu vou me vingar. Não. Deus é justo. Deus é justo. E olhando para nós, um atributo compartilhado, o próprio Jesus disse: julgai segundo a reta justiça. Então, o próprio Jesus mostra para nós que essa justiça também é compartilhada conosco. Fidelidade, ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele é fiel, né? Isso está em Apocalipse, mostrando para nós, mas em 2 de Timóteo, 2 de Timóteo 2:13, o apóstolo Paulo diz: se nós formos infiéis para com Deus, todavia ele permanecerá fiel para conosco, porque ele não pode negar a si mesmo. A fidelidade faz parte do caráter dele. Então ele permanece o mesmo, na imutabilidade e fidelidade, tá bom? E fidelidade. O amor, João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira. 1 de João 4:7 e 1 de João 4:22. Vamos lá ler esse texto? Desculpem aí. Cadê João? Pronto, João 4. Aí para João 4, o verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o amor faz parte do atributo de Deus, faz parte do caráter de Deus. Deus é um ser amoroso e ele compartilha com nós esse atributo. Por isso que o apóstolo está dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros. Já o 4:22 diz: e dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Jesus havia dito: os discípulos, vocês serão conhecidos como os meus discípulos, quando vocês amardes uns aos outros. Então vemos aqui esse atributo de Deus e a misericórdia. E a misericórdia está aqui no Salmo 100, verso 5. E as tuas misericórdias dura para sempre. Naquela parábola do samaritano, Jesus perguntou para o discípulo: quem foi que agiu de compaixão? Quem foi que agiu com misericórdia para aquele homem que estava quase ferido e quase morto? Aí disseram: é o samaritano. Então, o homem pratica também a misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos. Então, veja aí os atributos de Deus, os atributos exclusivos, que apontam para o seu poder, para a sua glória, para a sua majestade, para a sua soberania, que só pertencem a Ele, e os comunicáveis, que representam a sua moral ou o seu caráter, que são compartilhados conosco. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde e até a próxima aula.